Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de oração. Vamos chegando aqui neste ambiente, estarmos presentes aqui neste momento, sentarmos confortavelmente nas cadeiras, deixarmos os nossos pensamentos do lado de fora, nos conectarmos com esse ambiente, unirmos nossos pensamentos e corações, para que possamos alcançar a tudo aqui que viemos buscar. Pedindo para o nosso anjo da guarda, nosso mentor, que esteja conosco, que nos auxilie para preparar-nos para a oração, para a prece que vai ser feita, para a lição que vai ser dada, que nós possamos aproveitar cada palavra que aqui foi colocada. Pedindo também e agradecendo a todos os nossos amigos que fazem parte desse trabalho, que desde os primeiros momentos do dia já estão por aqui, preparando todo esse ambiente para que possamos estar à noite aqui, reunidos. Aproveitando e lembrando que estamos nos aproximando, estamos na Semana Santa, estamos nos aproximando da Páscoa, que possamos estar em comunhão, vigiarmos os nossos pensamentos, que possamos jejuar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nessa semana de renovação, tão importante para cada um de nós. Agradecendo a nossa Mãe Maria, pedindo proteção ao nosso Mestre Jesus, chegando até nosso Deus Pai e fazendo a oração para que nós passamos para a preleção, a oração que Jesus nos ensinou em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, assim seja, graças a Deus. Vamos então chamar nosso irmão, Sr. Cláudio, para facilitar a palestra dessa noite. Uma boa noite a todos. Mais uma vez retornamos a essa casa, que para nós é uma alegria estarmos com nossos irmãos de ideal espírita de outras casas. A proposta que nós temos hoje para conversar com vocês é sobre um tema que eu acho que vale para todos nós, que é um objetivo que todos nós temos, que é a evolução. É preciso evoluir. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec faz uma pergunta: qual a finalidade da encarnação? Veja bem, vamos consultar a nossa consciência e vamos tentar discernir isso aí. A nossa encarnação, nós estamos aqui num planeta é uma escola. Nós estamos numa escola que o objetivo é aprender. Normalmente nós já somos repetentes, nós temos dívidas, temos débitos passados e estamos aqui para ressarcir isso aí. Então veja bem, seria um local para a gente crescer, evoluir. Aí vem a pergunta: evoluir como? Em primeira instância,
nós pensamos em evoluir, já que estamos aqui, nós pensamos muito na matéria, né? As coisas, os bens materiais. Então a gente corre atrás, a gente vamos evoluir nos bens materiais. A gente traça objetivos, corre atrás, a gente determina, até faz metas, e a gente não pode realmente ficar parado. Então a gente começa a ânsia, aquela ânsia constante de adquirir coisas, propriedades. Normalmente são bens financeiros, são bens que a gente acredita que a gente acumulando, nós vamos ter uma encarnação tranquila, né? Isso vai ajudar a nossa evolução no planeta. Então a gente dedica, como se diz, de corpo e alma. A gente traça um objetivo, meu objetivo é o A. A gente consegue o A, a gente vai para o B, o C, sempre é acumulando coisas, acumulando mais, cada vez mais. Agora, o interessante é o seguinte, quando a gente acumula uma série de coisas, a gente chega a uma conclusão lá na frente que não se completou. Está sempre faltando alguma coisa. Existe um vazio existencial, então a gente fica naquela, será que eu não consegui o suficiente? Por outro lado, se eu não tivesse conseguido, eu estaria frustrado por não ter conseguido nada e ficaria também infeliz. Então a gente não consegue ter uma felicidade completa aqui na Terra quando a gente vai por esse prisma aí. É comum nós nos dedicarmos, como eu falei, de corpo e alma, aliás, mais de corpo, porque a alma a gente deixa de lado. E o que nós precisamos realmente é de colocar a alma em dia. É trocar esses bens materiais para os bens morais. Porque uma pergunta que normalmente se faz, olha, fala-se que a gente está encarnado para a gente cobrir, para a gente saldar débitos anteriores que nós fizemos. Mas a gente não lembra. Eu não me lembro na minha última encarnação, como é que eu vou ressarcir? Olha, todos nós temos em nossa consciência, isso aí está gravado. Basta a gente olhar num espelho que a gente vai refletir a nossa imagem e a gente vai saber de antemão o que nós fizemos, o que nós precisamos fazer ou consertar, ou que não fizemos. Que às vezes a gente faz indevidamente, tem que ressarcir. E há coisas que a gente deveria ter feito que a gente não fez. Então, para isso estamos encarnados aqui, nesse orbe, para, como eu falei, é uma escola para a gente fazer, aprender, evoluir e crescer sempre, né? O livro Emmanuel, o próprio Emmanuel, dá uma explicação muito legal sobre as reencarnações. Ele diz o seguinte, o que significam as reencarnações? Cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Há golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Veja bem. Voltando aqui. Por mais coisa que a gente consegue, a gente conseguiu por aqui, a gente não se completa, como eu já disse anteriormente. Então, aquela pergunta, o que fazer nesse caso aí? Há uma explicação muito clara sobre isso aí. Eu gosto muito das dissertações de Emmanuel, que normalmente são bem mais ilustrativas do que as nossas. Então, a gente usa muito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 165. Vocês me permitem, eu preciso ler para a gente chegar a uma conclusão, para não perder nada que ele disse para nós aqui, tá? Emmanuel diz o seguinte, bens externos.
A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificará? Poderá acumular, estará agora atendendo todos os nobres princípios de que é portador, terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Contará muitos anos a existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Nossa vida não consiste na riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos. Não procure amontoar o que detém por empréstimo. O Senhor reconhecerá-te-á pelo emprego dos teus dons e pelas obras que deixasse em torno dos próprios pés. A conclusão disso aqui é uma frase que reflete tudo isso aqui que nós dissemos. Os bens materiais, acumular bens materiais, nem todos conseguem. Os que conseguem não se completam. Isso é fato. Os bens morais, todos podemos conseguir, todos. Os bens morais, vamos levar conosco, eles não enferrujam, não envelhecem, não têm data de validade, não serão roubados, ficarão conosco para sempre, e são esses bens que nós precisamos para a nossa evolução, que todo mundo pode conseguir. Quais? Amizade, a fraternidade, sermos mais irmãos, mais solidários, mais caridosos uns com os outros. Uma coisa que normalmente nós temos muita dificuldade em fazer é o chamado perdoar. Normalmente, não, eu perdoo todo mundo, até na primeira desavença que vem, o nosso primeiro ato é revidar. Quer dizer, então nós precisamos, basta a gente lembrar do Mestre na cruz, estamos na semana da Semana Santa aí, né? O que o Mestre falou nas suas últimas palavras? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Evidentemente, nós não vamos conseguir fazer isso ainda, mas é o nosso objetivo. Vamos ser mais amenos, vamos perdoar, como se diz, quando nos considerarmos ofendidos, né, que alguém nos ofender, não vamos revidar. Só o fato de não revidar já é um início. Então a gente vai devagar, como o Chico falava, enche a boca de água, não, a gente, com a boca cheia d'água, a gente não fala besteira, pelo menos, a gente só pensa, mas pelo menos uma coisa a menos. Então isso aí, o não revidar, é o perdoar, aí vem a tolerância, humildade, fraternidade, né? Aprender, além de perdoar, tem uma outra coisa também, muito importante, é o fazer o bem. Normalmente, quando diz o Evangelho, só não fazer o mal não é suficiente. É necessário que façamos também o bem. Agora, às vezes a gente faz o bem, vou fazer o bem para alguém, geralmente esperando alguma coisa em troca. Olha, eu vou fazer isso, tal, vou fazer o A, vou fazer o B, porque vai retornar para mim uma outra coisa. Não é fazer o bem, isso é uma negociata, é uma negociação que estamos fazendo. Quando a gente faz alguma coisa esperando um retorno, é uma negociação, não é fazer o bem. Nós precisamos fazer isso aí, principalmente para aqueles que não podem nos retornar em nada. Esse é o bem realmente. Aquelas criaturas mais simples que não podem fazer nada por nós, então realmente pode ter certeza que é o bem que estaríamos fazendo. Então nós precisamos aprender isso aí, parar com eu faço bem esperando alguma coisa em troca. Até que virá alguma coisa em troca. Quando a gente faz o bem real,
ele virá por osmose. A espiritualidade superior, com certeza, vai nos ressarcir sem que nós saibamos no futuro. Porque lembra como eu falei, os bens morais, todos nós podemos conseguir e vamos levar conosco. É muito importante também, como diz o próprio Evangelho, os bens materiais, não há nada de errado com eles. Seria até ridículo dissermos que não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços, sentar e deixar correr. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que evoluir, inclusive, esse lado também. A problemática toda é a conotação que nós damos. Nós colocamos isso em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar. O outro lado, a gente sempre deixa para depois, né? Geralmente é o mês que vem, semana que vem, o ano que vem, ou quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho. O tempo vai passando e nós estamos perdendo o tempo. Amanhã a gente pimba, a gente volta para lá. E aí? Vamos perguntar lá. Quais os bens que você trouxe? Até hoje, ninguém conseguiu levar nada no caixão. Ninguém levou bens, letras, propriedades, nada. Agora, tem coisa que nós podemos levar. Com certeza, essas coisas morais vão ficar conosco, vão contribuir para a nossa evolução e a gente vai crescer a cada dia, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Uma outra coisinha também que a gente tem assim, bastante dificuldade, principalmente falando por mim, é a indulgência. O que é a indulgência? É a gente não ver o defeito do outro, não criticar o outro. Quando a gente chega que tem duas pessoas conversando, há uma tendência, geralmente, infelizmente, o assunto normalmente não são dos melhores. Geralmente é criticando algo, alguém, ou é o governo, alguém. Sempre é uma crítica. E a gente chega e logo entra no assunto também. E, como a gente está fazendo a mesma coisa. Então, veja bem, não é questão de virar as costas e fazer que não está ouvindo. É simplesmente se colocar, não ver os defeitos do outro, tá? Evitar falar neles. Fulano tem uma série de defeitos. Quem sou eu para falar que o fulano tem defeito? Porque eu tenho também. Então não tem como, nós não podemos analisar ninguém, nós não temos condição para isso. A indulgência, como o Evangelho fala, nós temos que usar ela. Esse rigor, essa severidade é para conosco, não é para com o outro. Se colocarmos conosco, vamos ser exigentes conosco para a gente realmente se melhorar. Com certeza, se todo mundo fizer isso, vai melhorar, não vai ter essa problemática mais de espécie alguma, né? Fazer o bem sem ostentação, isso já foi falado, é uma outra coisa. Mateus, está em capítulo 7, no versículo de 1 a 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Fazer o bem sem ostentação. É aquilo que já foi falado. Muita gente diz, olha, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, então eu sou uma pessoa boa. Será? Tem muita coisa que eu poderia fazer. Não existe ninguém que não possa fazer algo por alguém. Se eu não tenho moedas, eu posso emprestar minha palavra, uma prece, o ouvido. É muito comum, às vezes, eu falo, eu quero conversar um negócio com você. Agora eu não tenho tempo. Agora eu tenho que fazer não sei o que, tal. Depois a gente fala, tá? Cortou, acabou. Como Jesus fazia. Jesus parava de fazer o que ele estava fazendo, virava para atender a criatura ao lado dele. O tempo é na hora, não é depois. Às vezes a gente evita que a criatura cometa alguma besteira, se a gente ajudar ele na hora, naquele momento ali. Então nós precisamos muito disso aí, né? Ter essa paciência. Uma coisa também, a nossa cólera, a nossa ira. A gente vai ser uma pessoa calma. Quando eu vou ao centro, todos nós somos pessoas tranquilas, falamos baixinho, somos bondosos, né? Tudo uma mil maravilha. Quando a gente sai de lá, a primeira vez que alguém nos fecha no trânsito, a gente já dá aquela... começa a se perder.
Não é que vamos ficar alegres com isso, mas vamos falar que Deus o ajude. E não é aquele negócio de falar, vai com Deus, porque vai com Deus, essa forma aí, na verdade, é um xingamento. Você vai com Deus, tá? Não, vai com Deus, Deus te abençoe. Em vez de falar, vai com Deus, diga somente que Deus te acompanhe. Logo, logo, podem ter certeza, quando nos poucos momentos que a gente consegue perdoar alguma coisa, percebe-se que a gente fica melhor. Quando passa alguns momentos, fala, realmente, eu deveria ter aquilo. Às vezes alguém faz alguma coisa, a gente se considera ofendido, eu vou falar a verdade, eu falo a verdade, vou falar para ele que não pode se fazer isso. A gente fala, e acontece uma coisa, no final, a gente não fica bem, nem nós e nem a criatura, os dois ficam maus. Se a gente conseguir colocar um freio, segurar um pouco, com certeza os dois vão ficar um pouco melhores do outro lado. Então, isso aí que eu queria falar muito para vocês, para nós, aliás, não é para vocês, isso aqui tudo é para nós. Eu sou o primeiro da fila, estou ouvindo isso aqui, tá? Tudo que se falou aqui, eu estou incluído no meio também. Talvez até mais do que vocês, então não estaria aqui na frente para fazer isso aqui. Porque eu estando aqui na frente, para mim estar aqui na frente, me obriga a estudar um pouco mais, a pesquisar um pouco mais, porque nós somos preguiçosos. Normalmente depois eu faço, é cansativo, está chovendo, está fazendo calor, tem os amigos, tem aquela coisa. A gente sempre não tem tempo para essas coisas. Então isso nos obriga a, pelo menos, pesquisar, entender um pouco de coisa, para a gente colocar no nosso dia a dia. Porque, como se sabe, pelo exercício, pela repetição, a gente vai aprendendo as coisas. Com certeza, a gente faz 1, 2, 3 vezes, até aprender realmente. Então é isso aí. Nós falamos da evolução, vamos esquecer um pouco essa evolução material e vamos pensar na outra. Tá? Aquela que vamos ser mais humildes, mais amigos, mais fraternos, vamos ser mais brandos, mais... E só lembrar do mestre. O que o mestre... Imaginem se o mestre, toda vez que nós fizéssemos uma besteira, ele não nos perdoasse. Será que nós fazemos besteira? Será que fazemos? Pensamos bem. Ele, no entanto, está sempre naquele que diz, ou seja, perdoar indefinidamente, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Vamos começar uma vez, 2 vezes. Não vamos colocar os 70 vezes 7, que é muito para nós no momento. Vamos pelo menos fazer umazinha, 2, a gente já começa a se melhorar e com certeza a nossa evolução vai prosseguir tranquilamente. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é porque eu tenho um problema de memória. Normalmente, talvez pela minha idade, eu leio uma frase, estudo, quando eu chego na segunda, a de cima ela some, então eu tenho que voltar. É uma mente privilegiada, maravilhosa, então vocês me perdoam que eu preciso de acompanhar aqui, tá? Porque senão eu me perco completamente. A minha mente, tanto é que do Livro dos Espíritos, a única questão que eu consegui guardar é uma, só a primeira, que é Deus. Só isso. Quem é Deus? Não é quem? Quem é Deus? É a inteligência suprema do universo. Só isso. Os demais, tem gente que decora, tem 10, 20, 30, né? Eu não tenho essa memória, então, mas de qualquer forma a gente ficou me policiando para isso aí, né? Então, veja bem, o que nós precisamos fazer, no meu entender, é isso aí. Vamos nos melhorar, vamos ser mais brandos, vamos deixar aquela situação que, como muitos pensam que aqui na Terra é uma estância de verão, vamos passar férias aqui, não viemos, não. Infelizmente não. Apesar de adorarmos férias, mas aqui não é uma estância de férias, não. É um local de trabalho, realmente. Outra coisinha que o Cristo sempre diz: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Jesus precisa trabalhar. Talvez nós precisamos trabalhar um pouquinho também, né? Então, existe até o poeta popular que diz assim, a música: deixar a vida nos levar, leva eu a vida nos levar. Não, o ideal
é a gente levar a vida, não é a vida nos levar. Nós não podemos ficar sentados aguardando que as coisas caiam do céu, porque elas não vão cair, né? Basta lembrar de outro trechinho bíblico: ajuda-te que o céu te ajudará. Somente isso. Quando a gente se propõe, nós vamos nos esforçar para melhorar as nossas más tendências, os nossos defeitos. Havendo essa proposição, essa proposta da gente se melhorar, essa dedicação, que nós não vamos conseguir tudo de uma vez, vamos subir degrau a degrau. Passamos um hoje, o outro amanhã, degrau a degrau. A gente mantendo esse esforço constante, com certeza, sempre terá do nosso lado a presença do nosso Mestre Jesus, nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que assim seja. Muito obrigado, Cláudio. Gratidão imensa pela mensagem, pelas reflexões da noite. Então, convido a todos a fechar os olhos novamente, para que juntos possamos refletir sobre a mensagem, sobre a evolução, e quantas reflexões o nosso irmão nos trouxe, e quantas oportunidades temos diariamente. A cada amanhecer, temos a oportunidade, através das nossas ações, atitudes, gestos, pensamentos, enfim, galgar mais um degrauzinho na nossa evolução. Porque todos nós, sem exceção, estamos nesse caminho, nessa jornada da evolução. E com certeza absoluta, chegaremos até o final. Basta aproveitar as oportunidades diariamente. Muitos também nos perguntam, às vezes somos repetitivos até em falar isso aqui, mas a evolução também não acontece sem o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Rogamos a Jesus, a Deus, em sua infinita bondade, que possa nos fortalecer a cada vez mais, a continuarmos juntos, buscando a nossa evolução, em paz, equilíbrio e serenidade. Que assim seja. Graças a Deus.